Quando é hora de mudar ou de simplesmente parar? Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e no vídeo anterior eu comentei um pouquinho sobre compromisso. E aí nos comentários o Vitor Carvalho comentou que ele tem uma empresa também e que hoje ele se sente um pouquinho estafado, né? Então cansado, estressado, etc. Que ele tá ficando um pouco doente após o negócio e que eu contasse um pouquinho da minha jornada, porque eu falei um pouquinho lá no outro vídeo que pelo compromisso meu com a minha saúde eu resolvi sair das empresas que eu era dono, tá? Então eu resolvi simplesmente sair dos negócios e mudar a minha vida. E eu vou contar um pouquinho dessa história só para vocês entenderem o que aconteceu e quando que a gente tem que analisar que é uma hora ótima ou uma hora boa ou oportuna para mudar. Bom, basicamente, só para vocês entenderem o contexto, eu tenho empresa desde os 18 anos de idade. Atualmente, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, eu tenho 33. Então, basicamente, faz aí 15 anos que eu tenho um CNPJ no meu nome, tá? Então, que eu tenho empresa no meu nome. O que aconteceu? A minha empresa ela foi evoluindo, tá? Então, eu me senti empresário faz pouco tempo, mas ela foi evoluindo. Então, sempre evoluiu desde aquela época. Então, ela foi evoluindo. E o que acontece? Eu sempre tive um problema na minha carreira, que eu tenho uma dificuldade, ou tinha, né? Agora eu já aprendi a fazer isso, eu tinha uma dificuldade muito grande em dizer não. Então surgiam novos negócios, obviamente esses negócios me trouxeram muitos frutos, me transformaram no que eu sou hoje, mas eu nunca falei não, eu nunca analisei cada negócio. Então todo negócio, projeto, etc. que surgia, eu pegava. E desses projetos a gente ia transformando em empresas, porque eram com pessoas diferentes. O grande medo meu na época era de faltar, porque eu venho de uma família humilde, então meu primeiro salário, por exemplo, era de R$100 por mês, então eu tinha medo de faltar. E era a primeira vez que eu estava tendo ali uma abundância de projetos. Então no meu medo, melhor trabalhar 20 horas por dia do que simplesmente não ter projeto nenhum. Quando na verdade isso é uma grande falácia, isso é um grande erro. Por que isso é um grande erro? Porque a gente começa a ficar muito estressado e uma pressão muito exacerbada em cima da gente. E nesse período, quando eu estava com as 4 empresas, etc., eu comecei a ter hipertensão por estresse, tá? Então eu tive que começar a tomar remédio para hipertensão por causa de estresse. E basicamente eu era o sócio mais novo aí de todas as empresas. Então o sócio mais novo já estava com hipertensão por causa de estresse. Isso acendeu uma luz para mim, mas ainda não me fez mudar, tá? Então basicamente eu comecei a ficar mais atento sobre isso, mas isso não me fez mudar. Até que mais ou menos há uns 2, 3 anos atrás, um sócio meu foi diagnosticado com câncer. E isso sim foi um grande impacto para mim. Basicamente, o câncer que ele teve levou ele dessa vida. E uma das coisas que me deixaram muito triste, uma das causas dessa doença dele pode ser causada pelo estresse também. Então, isso me deixou muito abalado. E uma das coisas que eu mais percebi nessa época é o quanto que a nossa vida é frágil. Então, simplesmente, em uma questão de 6 meses, você pode descobrir que você tem uma doença e você pode morrer por causa dessa doença. Então, eu resolvi realmente mudar de vez. E uma das coisas que eu percebi também na minha carreira é que mudança, em alguns momentos, ela tem que ser igual tirar um band-aid. Ela tem que ser de uma vez e disruptiva. Já está mudando, muda de uma vez. E basicamente eu resolvi sair de todas as empresas porque eu percebi que eu estava estagnado de novo. Eu estava só com estresse e pressão e não saía daquele lugar. Então eu não era feliz, eu não tinha vontade, motivação de fazer nada nessas empresas. E também, analisando um pouquinho o cenário, eu percebi que sendo funcionário, como por exemplo pela TopTal, eu ganharia muito mais do que sendo dono de 4 negócios. E é bastante contraintuitivo isso. Então, um grande detalhe para mim é a sorte. A gente pode aprender errando nós mesmos, então eu poderia ter ficado doente, mais doente, vamos dizer assim, e decidido mudar, ou simplesmente a gente pode aprender com as coisas que acontecem à nossa volta. No meu caso, felizmente e infelizmente, né, então eu tive esse problema com o meu sócio, que ele teve essa doença, etc. E eu aprendi com isso, então eu precisava mudar, porque eu não queria ter a chance, eu queria pelo menos reduzir mais uma chance aí de ter uma doença mais grave. Então eu precisava reduzir a minha carga horária, reduzir meu estresse, reduzir minha pressão, para que eu conseguisse ter pelo menos aproveitar mais a minha vida. E aqui fica uma dica para você que está começando um negócio, está começando qualquer coisa na sua vida. Uma coisa que é bastante importante, apesar de a gente ter compromisso, tá? Então vou abrir um negócio, eu tenho um compromisso em abrir o meu negócio. É importante, principalmente quando a gente está falando de negócios, que a gente defina um ponto de parada. Então, até quando você vai se comprometer com aquilo? Isso é importante porque, mesmo que a gente queira fazer uma empresa funcionar e etc., muito realmente é da nossa motivação, é do nosso compromisso, mas você tem que ter uma métrica para saber se aquilo está dando certo ou não. Se aquilo está dando certo, você continua fazendo. Se não tiver certo, você tem que mudar. Se você mudou muitas vezes e começou a não dar certo também, alguma coisa está errado. Então defina esse ponto e defina antes.
para que você consiga definir esse final do seu projeto, da sua empresa, etc., não pela dor que você está sofrendo naquele momento, mas por um ponto que você definiu quando você estava com a cabeça fresca. Então, se você definir lá no começo, olha, a gente vai parar a empresa se ela começar a dever 20 mil reais. Ou a gente vai parar a empresa se a gente ficar sem entrar nada no caixa por 2 meses. Ou a gente vai parar a empresa se nenhum produto vende por mais de 2 meses. Algo nesse sentido, tá? Então defina um ponto de parada. Ou simplesmente, se ninguém estiver feliz mais, como que você vai desfazer essa sociedade? Então a dica aqui é, defina um ponto que a partir dali você fala, pô, não vai dar mais, mas que ele seja definido anteriormente, para que você tenha uma clareza maior do que simplesmente no momento da pressão ter que decidir isso. Então defina um ponto claro que você tem que mudar. Tá? Então no meu caso, eu não tinha esse ponto claro, mas simplesmente os negócios estavam estagnados. Então ele não gerava faturamento, não fazia nada nesse sentido. E simplesmente, se eu fosse funcionário de uma empresa, não precisaria ser nem internacional, eu já ganharia mais do que sendo dono de 4 empresas. Então isso tinha que ser realmente aí um ponto de parada para mim. Tá? Não adiantava, eu estava doando a minha vida em troca de nada. Tá? Então defina uma métrica para você parar também. Compromisso é importante, compromisso move montanhas, mas depois de mudar várias vezes para fazer esse compromisso funcionar e você começar a perceber que alguma coisa está acontecendo, você atingiu um platô, né? Você não consegue passar dali, defina esse ponto para que você saiba que é o momento de parar ou de mudar, tá? Então isso é bastante importante aí. Bom, então esse aqui foi um pouquinho para contar um pouquinho aí pro Vitor e para vocês de como que eu mudei um pouco a minha vida. Basicamente eu aprendi vendo uma outra pessoa sofrer, tá? E eu decidi realmente que eu não queria passar por isso. Então você pode definir alguns momentos aí, alguma métrica para quando você deve parar ou mudar, tá? E isso faz grande diferença para mim e provavelmente vai fazer para você também. Bom, pessoal, é isso. Se você gostou desse vídeo, não deixe de comentar, curtir, mandar para um amigo que está muito estressado e precisa ouvir isso. Além disso, se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever agora, clica no sininho para receber sempre as nossas últimas novidades e eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!